conversar com o advogado criminalista, professor de processo penal na Uni Curitiba, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Olá, Glauco. Olá, ouvintes. Bom dia. Portela, ontem a gente teve o presidente Jair Bolsonaro se convidando, para ir até a Procuradoria-Geral da República. Ali, inclusive, conversou com o procurador Augusto Aras. A gente sabe que o Augusto Aras foi uma pessoa indicada pelo próprio Jair Bolsonaro, não estava ali na lista indicada pelos procuradores e acabou assumindo a Procuradoria-Geral da República, muitas vezes atuando mais como um advogado-geral da União do que propriamente como um procurador-geral. Como é que você viu esse encontro? Porque sabe o que é de se estranhar? Se é alguém tão alinhado com Bolsonaro, para que fazer um encontro desse e de forma pública? É uma afronta mesmo de Bolsonaro em relação a, enfim, a própria investigação de que ele é alvo? Sem dúvidas, Glauco. É um recado que ele quer passar para o público, e para os seus oponentes políticos de que ele tem força. Ele tem tanta força que ele é capaz de colocar sobre seus braços um órgão tão importante como o Ministério Público, uma vez que o Aras é o chefe, vamos dizer, do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, tem a última palavra dentro da instituição, dá pareceres muito importantes junto ao STF em temas de interesse do governo Bolsonaro, e isso é uma demonstração daquilo que o Bolsonaro gostaria, Ele quer transformar o governo em algo personalíssimo. Todas as instituições andando embaixo das suas ordens e assim, dessa maneira, acabando com o que nós chamamos de pesos e contrapesos, que é algo próprio de qualquer democracia. Quer dizer, qualquer poder precisa de um contrapoder, uma fiscalização. A Constituição concede poder ao presidente da República e, ao mesmo tempo, concede contrapoder a outros órgãos para que fiscalizem o poder executivo. E a gente vê a todo momento o Bolsonaro tentando quebrar essa lógica dos pesos e contrapesos para que ele tenha poderes em demasia, que é próprio de uma pessoa que tem um projeto ditatorial, transformar todas as instituições em algo personalíssimo. E aí fica bem evidente naquela reunião ministerial que ele diz que ele queria ter informação do que acontece na Polícia Federal, das investigações, ele queria ter informação do conteúdo das investigações, o que isso é um absurdo do ponto de vista dos pesos e contrapesos. Como é que um presidente da República pode se miscuir numa investigação? Uma coisa é ele ter informação do que acontece na PF, o diretor da PF passar informações para ele no sentido do que acontece de maneira operacional. Agora, outra coisa é ele ingressar nessa seara da investigação e controlar o andamento das investigações. Então, esse é um capítulo, mais um, na triste, recente história agora que nós estamos vivendo, nesse momento do Brasil, em que um presidente não respeita nem essa questão basilar da democracia, que é dos pesos e contrapesos. Agora, falando justamente dos pesos e contrapesos, a gente sabe que a imprensa é algo fundamental em qualquer democracia, ainda que seja uma parte de uma mídia concentrada economicamente como a gente tem no Brasil, mas isso é uma outra questão também. Agora, ontem, Portela, a gente teve a Folha, a Band e a Globo suspendendo a cobertura no Palácio da Alvorada por falta de segurança. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que a imprensa mundial é de esquerda. O Trump sofre muito nos Estados Unidos também, dizendo que ele sofre, na verdade, a imagem dele é mal vista no exterior por conta da mídia ser de esquerda também em outros países. Como é que você vê essa relação do Bolsonaro com a imprensa, que só tem se deteriorado, e também essa questão dele acabar insuflando manifestantes, apoiadores dele, contra profissionais da mídia? Não tem outra... não há outra percepção que não seja concluir que o Bolsonaro ele quer um projeto ditatorial. E todo ditador que se preze mas ele chegou lá por voto, pelas eleições. Bom, isso na história tem vários exemplos assim de indivíduos que chegaram por eleição e ao chegar ao poder destruíram todas as bases
da democracia. Aí do Bolsonaro a gente vê mais uma repetição da história, né? Uma farsa que se repete na história. E eu uso exemplos sempre do Fujimori, do Alberto Fujimori, que presidente do Peru, chegou por eleição ao Peru e quando chegou ao poder implantou dentro do Estado que se dizia democrático no Peru um regime ditatorial. E é muito parecido o projeto político do Bolsonaro com o do Fujimori. O resultado é que Fujimori foi derrubado do poder e hoje está cumprindo pena, está encarcerado cumprindo pena por crimes contra a humanidade. Então veja o perigo que nós estamos enfrentando no Brasil. Bolsonaro não vai parar no discurso, né? A gente já está vendo ações no sentido de destruir a tímida democracia que nós construímos no Brasil nos últimos anos, né? Digo tímida porque é um projeto em andamento, né? Tem muitas deficiências, muitos vícios, e que não se corrige com o salvador da pátria, né? Que se coloca como Messias e que vai levar o país ao abismo, que é o que está acontecendo agora. Então a imprensa, para esse tipo de projeto, ainda como você disse, uma imprensa que muitas vezes manipule a informação, né? Nós temos que reconhecer isso, uma imprensa que às vezes é omissa, não toda ela, né? Essa é uma crítica que deve se fazer a um setor da imprensa que muitas vezes manipulou a informação para atingir interesses econômicos, interesses políticos, mas não é extirpando toda a imprensa, atacando toda a imprensa, que você vai resolver esse problema. E depende de debate público, de democratização da mídia, uma série de medidas que deveriam ser tomadas de maneira racional, de maneira com debate amplo na sociedade, para que a gente pudesse resolver esses problemas na mídia. Mas o que o Bolsonaro faz é uma retórica típica de ditador, colocando sobre os ombros da mídia a culpa por que o governo não vai bem, né? Porque a mídia está retratando para o povo uma mentira de que o governo está indo ótimo, mas a mídia acaba fustigando o Bolsonaro para derrubá-lo, né? Ele sempre coloca esse discurso de que ele está sendo perseguido pela imprensa, quando na verdade o que nós vemos aí é uma imprensa que está fazendo aquilo que deveria fazer, né? O checks and balances, o peso e contrapeso. Cabe à mídia fiscalizar os agentes públicos no sentido de informar aos cidadãos o que está acontecendo dentro do poder, né? Porque muitas vezes o cidadão não tem acesso a essa informação e também não tem como ele sozinho ter acesso à informação, porque é difícil de você entrar num site do governo e levantar informações, e muitas vezes são informações que são omitidas, informações que não condizem com a realidade, né? Uma imprensa que seja livre, ela tem que questionar a todo momento essas informações que vêm do governo. E, de fato, nenhum governante fica muito feliz quando é criticado. Isso faz parte do jogo, né? A mídia aponta o dedo, descortina alguma coisa que está podre ali, que o governo quer esconder, isso faz parte do jogo, mas o Bolsonaro quer levantar essa bandeira que é própria de regime ditatorial, de que a imprensa tem que ser calada, uma imprensa que tem que ser controlada e amordaçada, ameaçada, né? Aí a Folha, que suspendeu a cobertura dos discursos ali presidenciais por falta de segurança. É isso que os apoiadores do Bolsonaro queriam, né? Uma imprensa ameaçada, acuada. E a gente viu um discurso parecido desse, do tipo, a esquerda controla a mídia, né? A mídia está na mão dos comunistas. A gente viu isso, algo parecido no regime ditatorial do Hitler. Usavam da mesma retórica, dizendo que a esquerda estava na mão do comunismo e dos judeus, da comunidade judaica, e por isso era preciso combatê-la como inimiga. É isso que nós estamos vendo de novo na história, agora no Brasil. A gente tem também a mídia aduladora, né, Portela? Porque teve um episódio recente envolvendo o SBT, né, em que um jornal de sábado foi simplesmente suspenso, foi cancelado ali, não foi exibido, e o que se apurou é que, na verdade, o dono da emissora, o Silvio Santos, ele não queria expor ali de novo a reunião ministerial, não queria que aquele assunto fosse tratado. O que é bastante sintomático, porque se trata de uma concessão pública. O Silvio Santos pode ser dono de um veículo de comunicação, mas ele não é dono da concessão. A concessão tem que atender a determinados interesses, né? Interesses que são públicos, Portela.
Isso mesmo. Tem que olhar o que diz a nossa Constituição Federal a respeito disso, aliás, quando fala da comunicação social, né, que a comunicação ela atende interesses da comunidade, né, interesses sociais, e uma concessão para um canal de TV que ameaçado ou que ganhe algum tipo de favorecimento do governo passe a apenas veicular notícias boas para o governante da vez ou omita notícias que podem comprometer a imagem daquele governante, está indo contra o que diz a Constituição. Não está cumprindo com a função social que é obrigatória conforme o texto constitucional. Não é um canal privado, né? A concessão ela não é algo privado, ela é de interesse público, a empresa SBT do Silvio Santos, mas para ela poder veicular os seus programas, ela usa de uma concessão pública, e para usar uma concessão pública precisa atender o texto constitucional. É essa regra num Estado democrático de direito, como pretendia a nossa Constituição. Mas nós estamos vendo também, nessa seara, um desmonte, né, do que determina a função social da mídia. Claro que não é esse o único exemplo, né? Esse ficou um exemplo mais escancarado, mas nós vemos exemplos um pouco mais subreptícios, né? Que ficam embaixo dos panos, como outros canais de TV, como o da Record, por exemplo, que acaba escondendo matérias, né? Não noticia fatos que possam comprometer o Bolsonaro, ou, em outros casos, noticia, só que fazendo interpretações que sejam mais favoráveis ao governo. Portela, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Portela. Bom dia. Bom dia, Marilu. Portela, bom, a gente viu que assumiu ontem, né, no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro José Roberto Barroso. Ele repudiou os ataques, né, ao STF, disse que ataques destrutivos às instituições já provocaram ditaduras no país e que é preciso armar o povo com educação, cultura e ciência. Bom, enfim, é um cutucão grande aí no presidente Bolsonaro, né? Agora, no TSE, existem 5 ações, não é isso, que questionam a chapa Bolsonaro-Mourão, né, por supostos crimes cometidos no pleito de 2018. Qual que é a tua expectativa, Portela, em relação a essas ações e se realmente poderão ir adiante nesse momento tão delicado que a gente está vivendo no país? Em primeiro lugar, eu queria lembrar que o ministro Barroso ele colaborou para esse estado de coisas no momento em que, como ministro do STF, deixou passar uma série de medidas autoritárias que vinham dos seus colegas de toga, né? de piso, de primeiro grau. Um exemplo é o Sérgio Moro, que depois virou ministro do Bolsonaro. Então, o Barroso precisa fazer essa meia-culpa, porque em várias situações que chegaram ao STF questionando o abuso judicial que estava acontecendo na Lava Jato, e que foi, sim, a serpente que chocou esse ovo chamado Bolsonaro, é inegável isso, porque foi na toada da Lava Jato que se manipulou a opinião pública para se criar um discurso de que a corrupção do governo do PT é que causou toda essa desgraça do Brasil e que nós precisávamos tirar esse governo a qualquer custo contra as regras constitucionais. E foi isso que foi feito, e o Barroso concordou com isso. Então, ministro Barroso, precisamos que o senhor faça primeiro a meia-culpa. Entendemos que o momento é grave agora, né? Muita gente que colaborou lá atrás, em 64, para o golpe militar, depois voltou atrás, né? Nós tivemos exemplos bastante importantes, como Carlos Lacerda, né? Como o Sobral Pinto, advogado, né, famoso, que defendeu dissidentes políticos da ditadura civil-militar, mas no começo, pessoas como senhores engrandeceram o golpe militar, entendendo que o golpe militar era necessário para tirar o Brasil da desordem, aquele discurso todo, né, das mãos do comunismo. Depois viram que fizeram uma grande burrada, porque jogaram o país nas mãos do autoritarismo, da carnificina, né? E aí nós estamos vendo agora muita gente também, né, se é que é um discurso realmente verdadeiro, quero acreditar que seja,
preocupada agora, é muito preocupada com o destino do Brasil, talvez vendo que, olha no que nós nos enfiamos, né? Carregamos o país para o abismo, achando que estávamos combatendo a corrupção, acreditamos nesse discurso e outros fomentaram conscientemente esse discurso. E agora tem que se deparar com a realidade, porque construíram um caminho bastante sujo para figuras como Bolsonaro aparecerem. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é que acredito sim que é um momento propício para que essas ações andem. Por quê? Porque a gente vê um ataque direto do Bolsonaro a todo momento aos ministros do STF, né? Ao judiciário. Da reunião ministerial ficou bastante evidente o incômodo que causou com o ministro da Educação chamando os ministros do STF de vagabundos, querendo a prisão deles, o Bolsonaro participando daqueles eventos pró-AI-5, né, contra o STF, os filhos do Bolsonaro envolvidos em fake news atacando o STF. Então, eu acredito que os ministros do STF, e aí no caso do Barroso, como agora presidente do TSE, estão por aqui já com o Bolsonaro, né? Agora a questão é a saída que eles estão tentando encontrar, que eu acho que no parlamento o negócio fica meio enroscado, porque o Centrão ainda continua sugando o que quer do Bolsonaro, e o judiciário, então, parece que vai ser a ponta de lança, né? Que vai cutucar esse negócio aí da saída do Bolsonaro com toda a força. Então, eu acho que agora nós vamos ver um andamento dessas ações. E também só quero fazer um registro. O Bolsonaro, desde quando ele era deputado federal, ele cometeu muitos crimes. E as instituições se calaram. Não fizeram nada, nem o Ministério Público, nem o Judiciário. Depois, na corrida presidencial, cometeu mais crimes e nada foi feito. Agora, como presidente da República, continua cometendo crimes. E aí, até quando nós vamos, como sociedade brasileira, tolerar um cidadão como esse que quer impor no Brasil um projeto ditatorial? Essa é a questão que talvez o ministro Barroso esteja hoje se fazendo. Perfeito. E, Portela, eu lembro que na última vez que você participou conosco, você fez até um alerta em relação a uma possível guerra civil aqui no Brasil. E eu sei que é objeto de estudo seu, né? Essa questão também em alguns países. Eu queria que você falasse um pouco diante das declarações, inclusive, de militares, enfim, que estão na reserva, aliás, militares que estão na reserva, né? Eles assinaram uma nota em apoio ao ministro general Augusto Heleno, alertando para um cenário extremo, inclusive de guerra civil, né? Um desfecho imprevisível, quiçá, na pior hipótese, guerra civil. Isso tudo por conta da questão do encaminhamento, né, do Celso de Mello para a PGR, do pedido de apreensão dos celulares do presidente da República e do filho Carlos Bolsonaro. Ele só encaminhou, né, para a PGR e deu essa repercussão toda. Eu queria que você falasse dessa delicada situação, né, de possível guerra civil. Eu falei sobre isso já faz algumas semanas e aí veja o que um general, né, acabou ameaçando o STF novamente, né, se levasse a cabo medidas contra o Bolsonaro, e depois veio essa notícia de generais da reserva alertando para uma possível guerra civil, no sentido de que, olha, se vocês continuarem avançando aí contra o Bolsonaro, o resultado pode ser um banho de sangue. Né? O que eles estão tramando nos bastidores é algo muito semelhante que eu vi nos meus estudos sobre outros países que chegaram a um ponto tão crucial como nós estamos, em que ou militares da reserva ou militares das fileiras da ativa, como fiéis da balança daquele governo de ocasião, começaram a agir como milícia. Como uma milícia, não estavam agindo para defender o país do inimigo externo, como deveria ser do funcionamento das Forças Armadas. Estavam agindo como milícia para acuar a população. Nós vimos isso semelhante no Brasil já, no passado, não é novidade, né? E o que acontece dessa ameaça agora de guerra civil
como a gente não viu no passado, mas agora a gente vê com mais ênfase, é porque existe um discurso muito raivoso de quem está no poder, encampado pelo Bolsonaro, mas é muita gente que está ali circulando, né, nos poderes, e um grupo muito forte são os generais, um discurso de que é preciso seguir num movimento incessante de transformação do país a partir de um outro projeto. E que nessa transformação do país, quando há bloqueios, como por exemplo a imprensa que critica, os partidos de esquerda que querem formar uma frente para disputar a eleição, os movimentos sociais que estão, né, agora no momento da pandemia, fica um pouco difícil, mas que há protestos virtuais e questionamentos sobre as políticas econômicas. Então você vê que existe um discurso crescente de insatisfação, né? Você vê uma insatisfação crescente, e você vê do outro lado o discurso que é de impor um outro projeto de cunho neoliberal no Brasil, custe o que custar. Esse é o discurso. Lá na reunião ministerial ficou bem claro isso, né? Assim, tem que fazer isso, vamos fazer isso apesar da pandemia, vamos atropelar as regras e vamos fazê-lo, né? Em prol do mercado. Então, em outros países que eu vi, por exemplo, Fujimori no Peru, né, países que eu estou usando agora como modelo, parecido com o nosso modelo agora, de uma democracia, né, a pessoa chegou lá com o voto, porque algumas pessoas falam assim, não, a gente não está vivendo uma ditadura, porque ele chegou lá através do voto. Então eu não estou usando agora como modelo a ditadura civil-militar, que foi através de um golpe declarado e tudo. Como modelos tipo do Peru, do Alberto Fujimori, que chegou lá através do voto. E outros exemplos não faltam na África, por exemplo, em que chegaram pessoas através do voto no poder e lá quiseram impor um projeto de transformação social em prol da burguesia. E houve insatisfação popular muito crescente, né, que é o que nós estamos vendo no Brasil. E mesmo diante dessa insatisfação popular, o governo não cedeu. E aí, por isso, o alerta desses generais de guerra civil, porque eles sabem que o projeto que eles querem, eles vão impor, custe o que custar. Não interessam as regras do jogo, não interessa o meio ambiente, tem gente gritando pelo meio ambiente, pelos índios, pela população negra, não interessa. Para eles isso não importa, porque não é para o povo que eles estão governando. Então isso é algo muito perigoso, porque as pessoas elas vão sentir no estômago o que é injustiça social, não vão ter o que comer, né? Pensando aí no número de pessoas que já estão voltando para a pobreza, voltaram para a pobreza, pessoas desempregadas que não para de aumentar o número de desempregados, não há renda, o que essas pessoas vão fazer? Então, se não é uma guerra civil no sentido que eles esperam, vai ser um morticínio, porque algumas pessoas falam assim, mas como guerra civil se as pessoas não têm armas para, né, lutarem pela justiça social? Elas não estão armadas para irem contra militares, contra milícias. Então vai ser um morticínio, vai ser um massacre que eles vão chamar de guerra, porque vão dizer, olha, são os inimigos e nós precisamos eliminar esses inimigos. Inimigos é o próprio povo. Eles chamam de inimigos os próprios cidadãos que querem uma democracia, que querem justiça social, que querem um país que seja para todos. Esses serão os chamados inimigos. E esses deverão ser eliminados fisicamente, não mais só simbolicamente como eles estavam fazendo até agora. Porque a eliminação simbólica é você calar a pessoa, caçar a palavra dela, né? Então, com fake news, manipulação de informação, jogando a população, ou uma parte da população, contra uma pessoa a partir da destruição da imagem dela, né, para tirar ela da cena pública. Agora não, eles já estão falando em eliminação física. Então é por isso que o judiciário talvez esteja agora num alerta vermelho, né? Já passou do alerta vermelho, acho que já estamos no alerta vermelho máximo já, né, a 1 segundo da desgraça. E se nada for feito pelas instituições, o que passa a mensagem para o Bolsonaro? Que ele pode tudo. Ele vai fazer o que tiver que fazer, ele já deixou isso claro. E aí os generais estão do lado dele, apoiando mais uma vez o morticínio contra a população brasileira. Certo. Portela, muito obrigada, viu, por toda a tua análise e toda essa tua pesquisa. Um forte abraço para você. Bom dia. Obrigado pela oportunidade.
Conversamos aqui com o advogado criminalista e professor de processo penal na Unicuritiba, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.